Olá, boa noite, tudo bom? Turma de investimentos aqui da FEAC, né? Hoje, noite do dia 29 de julho, encerrando esse mês com nossa terceira aula, ainda de revisão, de certa forma. A próxima aula já é conteúdo novo, né? Na outra semana, 1º de agosto, dia 3 de agosto, né? Mas, enfim, hoje, como a gente havia previsto e acordado, né, nas nossas conversas e no plano de reposição, nosso objetivo é fazer um exercício. Eu acho que o melhor exercício que a gente pode fazer é um exercício de prova passada. Esse foi um exercício baseado em dados atualizados na época, assim como a lista de vocês de exercícios será com base em dados desse ano, claro, né, super atualizada. Mas essa é uma prova do ano passado, do segundo semestre do ano passado, então fazia uso de dados até agosto, mais ou menos, do ano passado. Uma questão bem interessante, bem atual, diferente do que a gente vê, por exemplo, às vezes nesses livros texto, né? Que tem questões para mercados desenvolvidos, dados desatualizados, longe da nossa realidade brasileira. E o que vocês vão ver nessa questão é que não há soluções únicas. Eu vou apresentar aqui o gabarito como uma possível solução, mas, claro, porque qual é o grande ponto, né? Não necessariamente existe só uma forma de montar carteira, não necessariamente existe só uma forma de se fazer a escolha prévia dos ativos que você vai colocar na tua carteira, no teu portfólio. Então, é bom trabalhar o bom senso. Essa questão tem muito do feeling, né? De você ter um insight e fazer boas escolhas ex ante. Senão, não adianta misturar da melhor forma possível, escolho ativos escolhidos de maneira equivocada, né? Muito bem. Sem mais demoras, eu vou aqui projetar para vocês aqui a minha outra tela e aí a gente vai acompanhar, vem comigo, a gente vai acompanhar como é que vai ser o desenrolar dessa questão, né? Maravilha. Deixa eu mudar aqui. Show de bola. Acredito que a visualização esteja razoável, né? Infelizmente, eu vou precisar ficar com o PowerPoint e o Word ao mesmo tempo, né? Fica um pouco pequenininho, mas como você tem acesso aos dois arquivos, tanto aos slides da aula do dia 27, há 2 dias atrás, como também você vai ter acesso à prova, então você não vai ter dificuldade de acompanhar a nossa aula. Vem comigo. Qual é o ponto, queridos e queridas? Aqui nós temos aqui uma prova do ano passado, como eu falei, né? De setembro de 2019, e ela fez uso de dados aí atualizados à época, né? Quais eram os insumos, os inputs? O que é que a prova te dava de cara, assim? O clássico, né? Te dava desvio padrão, média e matriz de correlação de 7 ativos aqui. Então, nós temos aqui ativos que, a priori, tinham um fundamento para terem sido escolhidos. Eles pertencem a segmentos diferentes. Se você prestar atenção aí na tua tela, nós temos aí energia elétrica, papel e celulose, material rodoviário, computadores e equipamentos, bancos, alimentos e, mais um de energia elétrica, apesar de termos aí 2 empresas no mesmo segmento, elas têm atividades fim um pouco distintas. Mas o grande ponto aqui é que pegamos dados de setembro de 2018 até o final de agosto de 2019, padrão ouro, 1 ano de séries diárias de retornos, né? Líquidos nominais. E aqui o desvio padrão e a média, tá? Se você prestar atenção na ordem de grandeza, tá grande, né? Uma média de 2%, 2,71%, por exemplo,
para essa primeira ação aqui, parece grande, né? E de fato é. Então, assim, aqui um detalhe, ó, dados cadastrais mensalizados, a partir das séries diárias. Essa ordem de grandeza maior é para facilitar a resolução do exercício. Se tivéssemos números muito pequenos, 0,03%, isso dificultaria na hora de você executar a questão numa prova, dado que você não pode usar computador, tem que usar máquina. Se você estivesse fazendo no Excel, por exemplo, em casa, não faria muita diferença, números pequenos ou grandes. Mas para resolver na mão, números grandes ajudam. Então, o objetivo da questão foi só te ajudar, tá? Essa padronização para uma frequência mensal. E aqui, as correlações, né? Matriz de correlações, claro, cuja diagonal principal é cheia de números 1, correlação do ativo com ele próprio. Tudo que você precisava estava aqui, tá certo? Números grandes, com apenas 2 casas decimais, para facilitar o desenrolar da questão, tá? Muito bem. Antes aqui, havia algumas informações preliminares interessantes, como tempo de prova, o que você poderia usar ou não, tá? E aqui o mais importante, talvez, seja essa observação 9 aqui. Não arredondar de maneira muito grosseira. 2 casas decimais está bom, tá? Muito menos do que isso, você pode começar a obter resultados grosseiros demais, né? Longe da realidade. Volto a dizer, se você estivesse fazendo um editor de planilhas, nada disso seria necessário, né? Então, vamos lá. Questãozinha 1, uma questão para a gente discutir aí composição de carteira, né? E aí já fica óbvio por que a gente está aqui com esses slides da aula do dia 27, de 2 dias atrás, porque foi a revisão dos 3 mundos que a gente usa para compor carteira. Muito bem. Vou ler aqui, você acompanha aí com a sua prova, tá? Na sua mão, no seu computador. Você é um aluno da melhor disciplina de investimentos do Brasil, isso é verdade. E você está tendo aí a oportunidade de assessorar uma empresa do ramo de seguros, operando aí no nosso país, em uma decisão de investimentos. Tá? Nesse sentido, observe com atenção aos dados reportados nas tabelas 1 e 2, que eu acabei de te mostrar, o desvio, média e correlação, ambas construídas com dados diários durante o período de 3 de setembro de 2018 a 30 de agosto de 2019, obtidos da B3. Essa é sempre a nossa fonte. Nem precisa dizer, né? Tudo ajustado por split, implit, mas não teve ajuste por dividendos, não. A partir das fórmulas do apêndice, responda as questões abaixo. Aqui uma observação interessante. Eu até estou com os slides aqui para te assessorar, mas na hora da prova você não poderia estar com os slides, né, com nenhum material de consulta. Então a prova é como a gente chama de self-contained, ela é autocontida, tá? As otimizações que você precisa, as fórmulas para entender média, desvio, entender as otimizações dos mundos, tudo está aqui no apêndice, tá joia? Em uma página, todas as fórmulas que você precisa. Você não precisa decorar absolutamente nada, apenas saber usar, como a gente treinou em sala de aula. Muito bem. Qual é o teu objetivo nesse primeiro item, o item A, né? Você tem aí, nessa empresa de seguros, ela precisa fazer uma alocação, compor uma carteira, mas ela, segundo a CVM, né, ela precisa investir em operações tidas como de baixo risco. Ela não pode se aventurar demais, dado que esse não é o fim de uma empresa desse ramo, né, de seguros, tá? Então, as operações de tesouraria são possíveis, mas não é o objetivo fim dela. Ela tem que satisfazer algumas regras. Aqui a regra em questão é baixo risco. Uma sugestão para essa empresa, né, foi que ela investisse em um fundo de investimentos do tipo referenciado, que a gente vai simplificar e chamar de FIR daqui em diante, cujo ganho médio mensal no período em questão foi de 1,31% mensal. Então já não precisa manipular nada, já está dado. A ordem de grandeza é compatível com a ordem de grandeza aqui das médias obtidas aqui. Tá vendo?
Esse FIR deu 1,31. Muito bem. E o desvio padrão 4,75. Também compatível e óbvio, né? Abaixo da ordem de grandeza dos desvios padrão aqui das ações, já que é um fundo de baixo risco, diversificado, imagino eu, é óbvio que ele deveria ter um risco menor do que das ações. O objetivo talvez seja bater esse risco, né? Vamos ver se é isso que está no sendo pedido aqui nessa questão. Muito bem. Então, vamos lá. Tá, aqui os dados desse FIR, né? Um ganho de 1,31, desvio de 4,75. Antes de fechar essa aquisição, você foi chamado para opinar sobre essa oportunidade de investimentos, né? Você, então, pediu um tempo, tá? Para poder assessorar, né, a empresa. E aí você observou os dados de 7 ações, supostamente 7 ações que você gosta, confia, passou no teu crivo de ranking, coisa parecida. Qual é o grande ponto? Plotar as 7 ações. Eu já te dava aqui o eixo bonitinho, ó, desvio e média, né? Como a gente costuma fazer nessa literatura de investimentos, de asset pricing, desde 1958, aquele paper do Tobin, né? Desvio na horizontal, ganho esperado na vertical. Plotar aqui as 7 ações e plotar o FIR. Você tem os dados para isso. Paulo, e essa fronteira que está construída aí para mim? Essa fronteira foi construída a partir das 7 ações. Como você não tem, na hora da prova, como construir uma fronteira com exatidão, tá? Com 7 ações, a partir de 3 ações você já não teria como fazer. Com 2 ações só, aquela hipérbole, você teria como fazer o locus com perfeição, passando pelos 2 pontos e passando pelo ponto de variância mínima. Mas com 3 ações ou mais, já é uma questão algébrica, tem que fazer no editor de planilhas, não tem como fazer com precisão. A precisão aqui vai ser importante, por isso que eu te dei um eixo já todo milimetrado, direitinho. Então, eu já te dei essa fronteira, tá? A qual não incorpora o FIR. O FIR vai ser plotado aí de gaiato, tá? Essa fronteira foi construída só com as 7 ações. Então, o ponto é, vamos plotar as 7 ações e a sua meta é sugerir um portfólio de baixo risco, cuja meta é bater um tal fundo referenciado, considerando apenas o risco, sendo bem redundante. Está cristalino para você. Nos mundos que a gente viu, né, na aula passada, quer dizer, a gente vem acompanhando esses mundos desde abril, né, mas que a gente revisou na aula passada. Temos aí o quê? Olha, claramente um mundo com ativos arriscados apenas. Me parece que o problema de otimização que mais faz sentido é minimização de risco. É isso que está nas entrelinhas de maneira muito explícita, né? Então, qual é o nosso objetivo? Olha, Paulo, eu acho que eu estou nesse mundo 2 aqui, posso até dar uma maximizada aqui para te mostrar. Estou no mundo 2, meu objetivo é minimizar risco só com 2 ações, porque é isso que dá para fazer no braço. A gente vai aprender aula que vem, otimização com 20 ações usando o Solver, que é um add-in do Excel. Tá? Mas, por enquanto, a gente só vai poder fazer na mão, no braço, com 2 ações. Muito bem. Então, vamos lá, né? Eu já sei qual é o problema, Paulo, minimizar risco. Eu tenho essa equação lá no final, no apêndice. Não estou com os slides na hora da prova, mas estou acompanhando aqui essa tua revisão. Então, eu sei qual é o problema, sei qual é a condição de primeira ordem, porque eu nem preciso calcular. É só substituir os dados corretamente. E aí, o primeiro insight da prova, escolher corretamente as 2 ações. Isso vai fazer toda a diferença. Pode aumentar a chance de conseguir bater esse FIR, bater apenas no critério risco, minimizar risco. Só com 2 das 7 ações. Né? O resto da questão descreve, tornando ainda mais redundante o objetivo. Ou seja, a meta é gerar um portfólio com apenas 2 das 7 ações, visando minimizar risco e ainda assim ter um desvio padrão menor que o do fundo referenciado. Vem comigo, então. A partir desse par de ações, obtém as proporções a serem investidas em cada uma das 2 ações, de tal forma que o portfólio minimize risco. É achar o alfa em uma delas.
consequentemente, né, 100% menos esse alfa é o alfa da outra. E aí você joga na fórmula de retorno de portfólio e de desvio padrão de portfólio para plotar esse portfólio de risco mínimo aqui nesse mesmo gráfico. E aí, visualmente, a gente já vai perceber se ele bateu ou não o fundo de investimento referenciado. Muito bem. Antes da gente olhar aqui para o slide, a gente pode se concentrar aqui nessa plotagem aqui, né? O que a gente fez aqui? Ora. Eu tinha os dados de média e desvio padrão. Só para plotar, eu não preciso das correlações por enquanto. Só para usar na hora do desenvolvimento das questões, tá? Então, assim, só para plotar os pontos do gráfico. Não tinha mistério, tá? Então, aqui as 7 ações, desde ações muito arriscadas, como a Marco Polo, né? Pelo menos para essa amostra, há ações menos arriscadas, como a Claiming, que deu um ganho negativo, por sinal, enquanto a Marco Polo deu um ganho de 2,32, a Positivo com um ganho de 3,69, a Alupar, olha, um ganho de 4,56, e um risco aí até não tão alto. Enfim, é só plotar, tá? Então, alguma dificuldade aqui? Não. Usa a régua para que a tua plotagem seja a mais precisa possível, né? Muito bem. Aqui, esses pontos pretos, todo preenchidos, esses círculos pretos, estão as 7 ações. Como a gente tinha percebido, desde ações menos arriscadas, como a Claiming, há ações mais arriscadas, como a Pomo, que, consequentemente, estão mais à tua direita. Ações com ganhos negativos, como a Claiming. Há ações com ganhos bastante positivos, como a Alupar, né? Acima de 4,5% mensal. Maravilha. Por enquanto, é isso que você precisa, tá? Desculpa. Tem mais uma coisa aqui também, né? O FIR, que eu plotei com um triângulozinho aqui. Um ganho de 1,31 e um risco, como diz na questão, vamos lá relembrar, o ganho desse fundo foi de 4,75. Então, está aqui a plotagem. Por enquanto, esquece essas duas retas aqui que eu plotei e esquece esse losango, esquece esse quadrado aqui, enfim. Vamos nos concentrar nesses 7 círculos pretos aqui. Olha, jura que você, para bater o FIR, que tem um nível de risco aqui, né, na casa de 4,75, jura que você, eu posso até botar aqui uma reta, né, para nos auxiliar aqui. Só para ter aqui o FIR, né? Olha aqui uma reta vertical passando pelo FIR. Só olha, tem que achar uma combinação, desculpa, de duas ações, tal que eu consiga um risco um pouco menor. Olha, missão difícil, né? Toda a nuvem de ações representadas pelos círculos pretos, toda a nuvem está à direita, e às vezes muito à direita. O grande ponto aqui não é bater em ganho. Não me interessa a dispersão dessas nuvens verticalmente, tá? Dessas ações. Me interessa apenas horizontalmente. O objetivo é um risco menor. É isso que o teu chefe pediu. Muito bem. É nesse sentido que, por exemplo, olha, escolher Alupar e TAEE pode ser uma escolha, sem dúvidas. Talvez essa hipérbole seja tão bicuda que ela passe por aqui, ó, passe pela Alupar, venha por aqui, passe pela TAEE. Uma combinação de Bradesco e TAEE não me parece tão possível, teria que ser uma hipérbole tão bicuda que eu acho pouco provável. Bradesco, Pão de Açúcar, também não.
Talvez Bradesco e Alupar, talvez, mas eu acho que o Bradesco está com um risco muito grande, né? Então, assim, de cara, combinações envolvendo Bradesco, Pão de Açúcar, Positivo, aqui, Marco Polo, não me parece muito razoável. Não vou dizer que você fosse perder muitos pontos numa questão como essa numa prova, mas me parece que o teu insight não está muito bom. E outra coisa que pode te ajudar é, depois que você olhar para essa nuvem aqui de dispersão, escolher aquele par que tem uma correlação ainda menor. Quanto menor a correlação, maior o poder de diversificação, mais bicuda vai ser essa curva, né? Essa hipérbole, tá? A gente fez a escolha aqui de minimizar a variância usando TAEE e Kleibin, né? Vamos dar uma olhadinha nos dados dessas duas ações. A TAEE é uma empresa de energia elétrica, né? A Kleibin, papel e celulose, dois segmentos bem diferentes, correlação entre elas, 0,21. Olha, não é uma correlação negativa, como é até raro de se achar no mercado, apesar delas existirem. Mas não é das mais altas, tá? Eu acho que isso aqui vai sim possibilitar uma boa diversificação. Então a gente vai se agarrar nisso aí. A gente vai escolher essas duas. Probleminha de otimização na tela aqui, ó, no teu slide, mundo tipo 2. Duas ações arriscadas, minimizar risco. Primeira coisinha que você deveria fazer é escrever qual é o problema de otimização. Essa fórmulazinha está lá, essa função objetivo, e na sequência escrever a condição de primeira ordem para daí substituir, tá? E fazer todo o passo a passo para você ir me dizendo exatamente o que você está fazendo, né? O problema de otimização está aqui, ó. Minimizar variância. A fórmula da variância está aqui. E está aqui a condição de primeira ordem, né? Está lá no teu slide de revisão da aula do dia 27. Muito bem. Paulo, mas tem lá também na prova, né? No apêndice. Tem sim. Vamos lá no final. Ver como é que a gente acha isso aqui. Opa! Está aqui, ó. Fórmula da variância. Está aqui ela. Meu objetivo, minimizar variância. Está aqui a condição de primeira ordem, tá? Então, vou pegar essa fórmula aqui e vou colocar lá no nosso gabarito, né? Nosso objetivo seria esse aqui, portanto, ó, minimizar a variância. E aí já está a fórmulazinha aqui, ó, que a gente precisa usar para minimizar essa variância, tá? Muito bem. Vamos lá, né? Paulo, podemos aqui ampliar aqui para ficar melhor, né? A visualização. Acho que assim fica bom. Aqui também fica bom, né? Muito bem. Daqui a fórmula da seu objetivo. Daqui a fórmula do peso em uma das ações. TAE, Kleibin. Vamos olhar aqui os dados delas para poder substituir, né? Só me interessa dados de risco de cada uma delas e correlação. Ganho esperado nem vai entrar nessa fórmula. TAE tem desvio de 6,25, Kleibin 5,66, claramente as duas menos arriscadas, correlação de 0,21, hora de substituir. Na hora que você for substituir, se estivermos querendo aqui o peso, por exemplo, eu vou chamar de... Aqui tem duas ações, a M e a I, sem perda de generalidade. Eu quero o peso da ação M aqui, né? Nesse caso aqui, vamos escolher a M como sendo a TAEE. Então, aqui, ó, eu já começo com a variância da Kleibin, tá? Menos correlação entre elas, desvio da TAE vezes desvio da Kleibin, né?
Vamos só relembrar aqui os valores. 6,25, 5,66, 0,21, né? Então, aqui, ó, 5,66 ao quadrado menos 0,21 vezes 5,66 vezes o desvio padrão, né, da TAE, que é 6,25, tá? Cuidado para não trocar. Como a gente quer o peso da TAE, ok? Então, aqui começa com a variância da Kleibin, né? Então, seria algo do tipo, posso aqui dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Como é que seria aqui, para não ficar nenhuma dúvida, né? 5,66 ao quadrado menos 0,21 vezes 5,66 vezes... Opa. Desculpa mais uma vez. 6,25. Né? Isso. E aqui está com um pontinho, mas é o pontinho mesmo, né? De multiplicação, né? Espero que você não se confunda. Bom, aqui, variância 6,25, né? Ao quadrado. A gente pode até voltar aqui para não... 6,25 ao quadrado. Aqui, 5,66. E aqui, tudo de novo, né? 2 vezes correlação, vezes desvio de uma, vezes desvio da outra. Tá? 2 vezes correlação de uma. Muito bem, ó. Na hora que você fizer essa conta aqui, nem precisa se preocupar em você estar usando os dados na forma que eles aparecem, né? Como se não fossem percentuais. Porque a gente sabe que 5,66% é 0,0566, né? É assim que o Excel vai ver e por aí vai. Mas o número fica muito grande, com muitas casas decimais, é que você nem precisa se preocupar com isso. Você pode raciocinar que todos os números aqui estão multiplicados por 100, porque isso não vai desequilibrar o numerador em relação ao denominador. Fazendo desse jeito, você vai estar multiplicando todos os 2 termos do numerador por 100 ao quadrado, e a mesma coisa você vai estar fazendo com todos os 3 termos do denominador. Então, na hora que dividir, nada vai mudar, você pode fazer desse jeito. Na hora que você fizer essa operação aqui, como a gente está considerando o peso do TAEE, o TAEE ficou como sendo a ação M, você vai achar aqui igual a 0,4333, ou seja, 43,33%, 56,67% para outra ação Kleibin. Tá, até aí beleza, né? O principal problema a gente resolveu nesse primeiro item. A questão é como é que eu substituo isso de volta, né? Para plotar essa carteira de peso mínimo, que tem 43,33 em TAE, 56,67 em Kleibin. Olha, tranquilinho demais, né? Quando a gente for lá para o nosso apêndice, tem lá a fórmulazinha que a gente precisa, ó. Opa, tá aqui ela, ó. Aqui, ó, mundo com 2 ativos arriscados. Então, você pega aqui. Vamos aumentar um pouco essas fórmulas aqui. Como é que eu descobriria a média? Olha, bem fácil, né? Vou fazer aqui a primeira vez para você. 0,4333 vezes a média do TAE, tá? Aqui eu já vou botar o peso 0,5667 vezes a média do Kleibin. Vamos lá olhar de novo na prova quais são as 2 médias, porque a gente só trabalhou com desvio por enquanto, né? TAE, média 271, Kleibin, 0,79 negativo, né?
Então, aqui, 2,71. E aqui, menos 0,79. Tá? Aqui, ó, é por cento já, né? Tá, ó. Percentual, bonitinho. E nem precisa ser debaixo desse... Pronto. 0,4333, né? Fez a média de um, o peso do outro fez a média do outro, tá? E essa combinação aí vai nos dar aí 0,73%, tá bom? E aqui na fórmula de variância? Gente, mesma coisa. Quanto é que a gente colocou no TAE? 0,4333. E a variância aqui? Olha, se você usar a variância aqui, o desvio elevado ao quadrado, né? Desconsiderando o percentual, o teu resultado já vai vir com a mesma ordem de grandeza, tá? Então, aqui é o quê? 6,25 ao quadrado, né? Aí aqui, 0,5667 ao quadrado. E aqui é 5,66 ao quadrado. E aqui não tem muito mistério, né? A gente pode pegar isso aqui já tudinho que está aqui bonitinho para a gente. Ó. Menos 2, que multiplica com a relação. Pronto. Peso de um, peso do outro. Maravilha, né? Então, vamos lá. 2, que multiplica com a relação. Peso de um, peso do outro, vezes desvio. Estão faltando aqui, então, os pesos. Muito bem. Todos os pesos, bonitinho. Na hora que você achar isso e tirar a raiz, porque aqui é a variância, tá? Na hora que você tirar a raiz, vai aparecer 4,71. Paulo, vai aparecer 0,0471? Não, não vai. Não vai. Por quê? Porque você não está usando o desvio como 0,0625. Você está usando o desvio como 6,25. Então, na hora que você combinar esses números aqui, vai dar um número, essa variância, né? Da ordem de 20 e alguma coisa. Quando você tirar a raiz, já vai aparecer o 4,71, que é uma ordem de grandeza razoável. Tu está combinando duas ações. Uma tem risco 5,66, a outra 6,25. Essa combinação, minimizando o risco, tem que dar um risco menor do que 5,66, que é o menor dos dois desvios padrão. Tá bom? Muito bem. Hora de voltar para cá e plotar. Olha, tem um ganho de 0,73, abaixo do FIR, que tinha 1,31, mas o FIR tinha um desvio de 4,75. E você conseguiu, com duas ações bem escolhidas, um risco de 4,71. É, sim, possível bater em risco o fundo de investimento referenciado. Tá bom? Primeira questão aí resolvida, tranquilinha, é só trabalhar e a tua autoconfiança vai aumentando e você vai ver que você começa a errar menos e, enfim, não tem muito mistério, não. Tá bom? E o item 2 dessa prova, né? O item B, desculpa. Vamos lá, então, né? Olha, a questão de a empresa de seguros em questão também precisa fazer regras de composição de portfólio segundo a CVM, beleza? Quando esta optar por investir em operações mais arriscadas. Neste caso, foi sugerido a esta empresa que invista em fundos de investimento tipo ações, que replicam o Ibovespa. A gente vai chamar esse fundo de investimento em ações de FIA. E o ganho médio mensal foi de 2,3, um ganho alto, hein? Difícil de bater. E o respectivo desvio padrão foi de 5,85. Neste caso, a gente já entende onde é que está esse FIA, vamos plotá-lo já já, mas vamos ver qual é o objetivo, né?
Neste caso, observe a figura na qual já foi plotada a fronteira média variância composta pelas 7 ações e responda com base em 2 aspectos técnicos, sem fazer contas. A gente só vai fazer conta no item seguinte. Quais as dificuldades na prática que colocam em xeque a evidência teórica sobre ser possível bater em performance? Que performance? Índice de Sharpe. E a gente sabe que índice de Sharpe é a inclinação, né, o coeficiente angular, daquela linha de alocação de capital que une o teu ativo em questão ao risk-free asset. No Brasil, a dica é poupança. Então, você tem que bater o fundo de investimento em ação e performance via índice de Sharpe, ou seja, eu tenho que conseguir uma carteira cuja reta que liga essa carteira à poupança seja mais inclinada que a reta que une o fundo de investimento em ações à poupança. Mas, na prática, qual é essa dificuldade? E aí, na época, a gente usou poupança com ganho arredondado de 0,5% ao mês. Não precisa fazer conta, é uma discussão técnica. Vamos voltar lá para o nosso gabarito, né? Olha, veja bem, olhando para o fundo de investimento em ações, ele está plotado aqui, esse círculo, né? Com linha preta e preenchimento branco. Está ele bem aqui. Claramente, a gente percebe, eu vou mudar agora essa linha para cá, que me interessa aqui agora. Isso aqui, né? Pronto. Me interessa uma área que está nesse quadrante aqui. Acho até que melhor do que 2 linhas. Talvez seja melhor. Um retângulo aqui, né? Agora ficou bem melhor, né? E aí vamos ver um preenchimento mais tranquilo para não atrapalhar a visualização. Bem razoável, hein? Vem comigo, então. Joia. Acho que a visualização tá legal. Olha, tecnicamente, é super possível, né, teoricamente falando, bater esse cara aqui em Sharpe. É possível até mais. É possível bater ao mesmo tempo em ganho esperado e risco. Se você quiser bater os dois ao mesmo tempo, o que é mais rigoroso do que bater em Sharpe. Por quê? Para bater em Sharpe, basta que você esteja acima, qualquer portfólio, acima dessa linha de alocação de capital que une o fundo de investimento em ações, a poupança, qualquer portfólio acima dessa linha aqui, ó, e claro, abaixo da fronteira, tá valendo. Claramente, qualquer ponto aqui vai ter um índice Sharpe maior, porque quando eu uno essa carteira à poupança, essa reta está acima, é mais inclinada do que a reta que une a poupança ao fundo de investimento em ações em questão, que é o teu target. Mas você poderia querer bater ainda mais, bater em ganho e em risco ao mesmo tempo. Um ganho maior e risco menor. Aí você precisa estar nessa região aqui. E, claro, com as 7 ações que você tem em questão, sobra, portanto, essa área um pouco menor aqui, né? Abaixo da fronteira e dentro deste retângulo aqui. Então, é possível bater em Sharpe através, por exemplo, de um ganho maior, mesmo que o risco seja maior, e aí você estaria nessa região aqui, abaixo da fronteira. É possível bater aqui também, ó, nesse triângulozinho aqui, você vai estar com um ganho abaixo do fundo de investimento em ações, mas vai estar com um risco tão menor que o índice de Sharpe é maior, né? Muito bem. E você pode querer bater duplamente. Maior ganho, menor risco. Precisa estar nesta área aqui. Teoricamente, gente, super possível qualquer uma das 3 áreas.
Na prática, o problema pode ser que a combinação usando as 7 ações para você estar na área onde você quer, faça uso de um vetor com pesos negativos. Ou seja, você vai estar vendido em algumas dessas ações. E isso, na prática, pode estar sendo inviável. A outra questão é que, por não ser o objetivo dessa empresa operações de tesouraria, ela é uma empresa de seguro, cuja a operação de tesouraria é factada, mas não é o objetivo final, ela precisa satisfazer alguns critérios. Muitas vezes, para poder bater esse fundo de investimento em ações, você precisa estar muito alavancado, o que tem a ver com a questão anterior, né, de estar vendido em alguma coisa e super exposto em outra. Ou mesmo que não fosse esse o ponto, ainda assim te obriga a concentrar muito numa determinada ação. E essa ação, de repente, não tem, como é que eu diria, uma rating tal que a CVM permita. Então, assim, na prática, pode ser que haja alguma normatização que impeça aquela carteira, e na prática pode ser que o vetor que você deseja sugira pesos negativos, e aí também não vai rolar, tá? Então, é uma discussão meramente técnica, blá, blá, blá mesmo, mas que é importante na prática você entender como é que as coisas funcionam. E o que nos pede o item C? Olha, constrói agora um portfólio com 2 ações para bater esse fundo de investimento em ações. E aí, claro, calcula a média, calcula o risco, vamos ver se é possível fazer isso, né? Bom, aqui fica claro o seguinte, né? Bom, eu não preciso exatamente, Paulo, estar nesse quadrilátero aqui. Eu não preciso mirar nele. Então, podemos apagá-lo aqui, né? O que eu preciso é de uma carteira que, na hora que eu ligar aqui a poupança, pronto. Eu preciso de um portfólio que, na hora que eu ligar a poupança, ele seja tal que a linha de alocação dele seja mais inclinada, né? Não precisa ser tanto, mas enfim. Joia. Então, é isso que a gente precisa, tá? Tá aqui nessa região. De cara, você poderia chegar e dizer, olha, eu vou botar 100% em TAE. Já está mais inclinado? Sim, já está mais inclinado. Eu vou botar 100% em Alupar. Já está mais inclinado? Perfeito. Visivelmente, sim. 100% em Alupar já bate em Sharpe esse fundo de investimento em ações aqui. Mas vamos trabalhar, né? Vamos combinar, então, essas 2 ações, porque se individualmente cada uma delas já bate índice de Sharpe, na hora que você misturá-las, é óbvio que vai bater índice de Sharpe. Então, vamos usar Alupar e TAE. Outras combinações poderiam dar certo também, tá? É uma questão de se tentar, né? Visivelmente aqui pode ser difícil conseguir, tá? Eu não sei se positivo com TAE bate. Eu acho até que sim. Bate. Como o TAE já está acima, necessariamente já bate. Aliás, eu falei que era difícil, mas pensando melhor, qualquer uma combinação que envolva Alupar ou TAE já vai bater. Porque no pior dos casos, o maior índice de Sharpe é essa ação pura. E ambas individualmente já batem em Sharpe o fundo de investimentos em questão. Tá? Agora, uma combinação envolvendo 2 das outras 5, acho difícil. Visualmente, parece quase impossível. Tá? Então, nós vamos aí combinar Alupar com TAE. Aqui você já consegue até antecipar aqui um spoiler. Cadê esse portfólio? A gente vai achar o peso em uma das 2, ou nas 2 ações, jogar na fórmula de variância e de ganho médio e vai plotar no gráfico. E aí vamos ver como é que fica. Tá? Já está ela bem aqui, ó, uma inclinação bem forte em relação ao fundo de investimento em ações. Tá? Qual é o problema em questão, né? Olha, o problema em questão, podemos aqui maximizar índice de Sharpe, né?
parece esse tipo de questão aqui, né? Eu tenho 2 ativos arriscados e quero a carteira que maximize a índice Sharpe. Primeira coisa que você faz, bota o probleminha lá, escreve o probleminha de otimização e escreve a condição de primeira ordem e substitui devagarinho. Isso tudo estava à sua disposição no apêndice, né? Então, você poderia chegar aqui no apêndice. Olha, tá aqui tudo que eu preciso, hein? Maximizar a índice Sharpe e a alocação em uma das 2 ações. Muito bem, podemos aumentar as 2 fórmulas aqui para uma melhor visualização sua aí, né? Vamos ver se assim fica razoável. Se fica razoável também, né? Muito bem. Eu quero, então, acompanhe aqui comigo na tela aí, ó. Maximizar o índice Sharpe, média do meu portfólio, menos risk-free, dividido pelo desvio dele. E aqui substituindo na fórmula, né? A média do meu portfólio é o peso que eu coloco no TAEE, né? A outra ação é a Alupar. Então, o peso que eu coloco na Alupar, a soma dela sempre dá 100%. Por isso que aqui consta só o peso na TAE, por exemplo, né? Alfa M e 1 menos alfa M. Cada peso vezes o respectivo ganho esperado, menos o risk-free aqui, ó. Morreu o numerador. E no denominador, a fórmula de desvio padrão. Não podemos esquecer que aqui é a fórmula da variância e aqui tem a raiz. E aqui o que nos importa, né? A fórmula, de fato, do peso que a gente precisa. A gente já fez isso antes, no item A, aqui não é muito diferente. Que é o quê? Pegar os valores e ir substituindo com calma, tá? Paulo, mais uma vez a mesma dúvida. Por exemplo, vamos aqui, os desvios padrão, a gente lembra, né? 5,66, 6,25, mas os ganhos eu não tenho muito de cabeça, né? Então, vamos lá. Do TAE é 2,71 e da Alupar, que é um ganho, o desvio agora é 7,92, né? E um ganho de 4,56. E a correlação entre eles, vamos lá, Alupar e TAEE, ponto 26. Anotei aqui bonitinho, e aí a gente faz só substituir aqui, né? Então, vamos lá, eu vou fingir que a ação M é TAEE, e aí vou colocar aqui o ganho do TAEE, 2,71 menos 0,5. Paulo, preciso me preocupar se é percentual ou não? Não, não precisa, porque aqui, se você colocar sem ser percentual, eu vou estar multiplicando todas as médias por 100, todas as variâncias por 100 ao quadrado, e todos os termos aqui têm média multiplicado por variância ou covariância, em cima e embaixo. Então, eu vou estar multiplicando numerador e denominador por 100 ao cubo, vai cortar tudo, não vai fazer a menor diferença. Tá? Aí aqui eu multiplico pela variância já do outro termo, né? É 7,92 ao quadrado. Tá? Aqui a média, 4,56, menos 0,5, vezes a correlação entre elas aqui. Dando um probleminha, mas vai dar certo. A correlação entre elas, 0,20, opa, desculpa, 0,26, desvio de uma é 6,25, desvio da outra 7,92, tá? Aqui, tudo que eu preciso já está aqui, olha, bonitinho esse termo. Desculpa. Esse termo aqui se repete, ó,
aqui embaixo, bonitinho. Aqui o que está dentro do parênteses também se repete, só que agora é vezes o desvio ao quadrado do TAE. E aqui não é tão complicado não, né? 2,71 mais a média da outra, que é 4,56, menos 2 vezes o nosso risk-free. E o produto entre elas está aqui bonitinho, né? Aqui é 0,26. Né? Opa, sumiu alguma coisa aqui. Zero vírgula 26. Aqui a gente pode apagar. Então vamos lá, ó. Fórmulazinha toda substituída, tá? Na hora que você fizer essa conta aí, que é um pouquinho grande, mas com o tempo não vai ter erro. Como a gente está raciocinando aqui que o TAE era a ação M, a gente vai achar que isso aqui é igual a 0,3989. Vai dar bonitinho? Vai dar bonitinho, gente. Você vai achar isso aí bem legal, tá? Ou seja, quase 40% TAE, quase 60% na Alupar, substituindo isso na fórmula de média e variância, isso aí você já treinou no item anterior, você vai achar um ganho esperado de 3,82 e um desvio de 5,92. E aí você já pode voltar para cá, né? Olha aqui, onde é que vai estar? Um desvio de quase 6%, um ganho de quase 4%, é aí que vai ficar essa carteira que maximiza índice de Sharpe, bem razoável, né? É o ponto de inclinação máxima dos portfólios que podem ser montados com essas duas ações, TAE e Alupar. E ficaria mais fácil se você fizesse a hipérbole delas duas, você veria essa condição de tangência, tá? Olha, a questão que a gente queria usar, né, para revisar, tá, esse assunto, tá aí, é uma questão tranquila, tá, sem muito mistério. Você vê que você tem aí bastante espaço para responder na prova, espaço para fazer as contas, na lista de exercício. Isso nem é um problema, você pode usar o espaço que você quiser, mas eu realmente sugiro que você seja criterioso, do jeito que a gente está tentando ser. Coloca a função objetivo, coloca a condição de primeira ordem, substitui os números bonitinho, porque mesmo que você erre numa conta, você mostra para mim, você mostra para o teu professor que você sabia do assunto, que estava fazendo tudo direitinho, tá? E aí o ponto é, você percebe o quê? Não bate o fundo de investimento em ação, esse item C, finalizando, não bate em risco e ganho ao mesmo tempo, tá? Porque se a gente prestar atenção, o fundo de investimento em ação, ele tem um risco um pouco menor do que o da nossa carteira. A da nossa carteira foi 5,92. E o fundo de investimento em ação, ele tem um desvio padrão de 5,85, um pouquinho menor. Mas ele dava 2,30 de ganho. E a nossa ação dá um ganho de 3,92, ou seja, bem maior. Então, ela bate tanto em ganho esperado, que mesmo tendo um risco um pouquinho maior, o índice de Sharpe dela é bem maior, como você pode ver, é uma reta bem mais inclinada. Então, assim, é isso, uma discussão objetiva, 100% técnica, figuras bem plotadas, todas as fórmulas colocadas, e aí, à medida que você for treinando, você vai ver na lista de exercícios, sem pressão, com muito tempo disponível, discutindo com os colegas e comigo também, você não vai errar nenhuma questão,
você vai ficar expert em composição de portfólio, por enquanto, usando apenas 2 ações arriscadas, né? Você pode até visualizar várias, fazer uma pré-escolha de várias, mas na hora de misturar braçalmente só 2. Mas você vai ver que os insights gráficos que ficam, os insights teóricos que ficam, eles são, sim, super válidos para a nossa próxima aula, 3 de agosto, que é a aula em que a gente vai misturar isso no Excel, usando o Solver, aí sim com 20 ações ao mesmo tempo. Tá joia? Maravilha. Esse material vai ficar disponível para vocês. Acho que a gente já pode aqui ir encerrando esse compartilhamento. Agradeço aí demais a vocês. Vamos só mudar aqui o layout. Só um minutinho. Maravilha. Então, assim, gente, obrigado aí pela sua atenção. Ouve essa aula com calma, tá? Com a prova impressa na tua mão, as fórmulas também. Você tem os slides, o tutorial, essa aula, fazendo com calma. O gabarito vai estar à sua disposição também. Enfim, acho que você tem tudo que você precisa para treinar não só essa questão, como todas as da lista. E eu volto a dizer, as questões da lista vão ser com dados atualizados do ano de 2020. Tá joia? Muito obrigado pela sua atenção. Até a aula do dia 3. Tchau, tchau. Saúde, gente. Que Deus os abençoe. E aí, vamos encerrando por aqui, né? Tchau, tchau.